Vamos agora trabalhar a outra relação métrica no triângulo retângulo. Vimos anteriormente a relação métrica, que é chamada de Teorema de Pitágoras. Agora, vamos ver uma outra relação. Trabalhamos com o Teorema de Pitágoras com o triângulo nessa posição. Agora, nós vamos inverter a posição. Vou colocar o triângulo nesta posição. Porém, é o mesmo triângulo. Né? Eu tenho aqui as medidas de A, B e C do triângulo. Nós temos A, B e C. Não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas inverter. Este lado continua sendo A, este outro lado continua sendo B e este outro lado continua sendo C. Porém, eu também vou trocar este triângulo vermelho por um outro triângulo maior. Este é o novo triângulo que nós vamos trabalhar. Vocês observam que neste triângulo apareceram umas 3 medidas. Quem é H, quem é M e quem é N. O H é a altura deste triângulo. Quando eu coloquei ele nesta posição, a altura é esse segmento que parte do vértice de 90 graus até o lado A, que é chamado a hipotenusa. Mas esse segmento ele tem que ser perpendicular a A. E o que quer dizer perpendicular a A? Quer dizer que ele tem que formar com A um ângulo de 90 graus. Quando a gente vai medir a altura de uma criança, a gente coloca ela na parede, deixa ela com os pezinhos bem junto à parede para que ela não fique curvada. Porque se ela ficar curva, a gente não consegue medir exatamente a medida dela, a altura dela. É por este motivo que, para a gente encontrar a altura do triângulo, a gente precisa fazer um ângulo de 90 graus. Esta medida é a medida H, que é a altura do triângulo. E quem seria essas duas medidas, o M e o N? Vamos supor que nós temos um Sol radiante nesta posição. E este cateto, que é B, ele pudesse ser uma escada. Então, essa escada iria projetar no solo, no chão, uma sombra. É o que está acontecendo aqui. O cateto projeta uma sombra na hipotenusa. Mas qual é a medida dessa sombra? É essa medida M. Ela vem do vértice até este ponto de encontro. Esta distância, esta medida, é a projeção do cateto B. Automaticamente, se eu tivesse agora o Sol na outra posição e colocasse a escada, ela também iria projetar uma sombra. Este valor de N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Então, o que é que a gente observa? Bem nítido e claro para a gente. A gente observa que o valor de A, que é chamada da hipotenusa, é igual à soma da projeção do cateto B com a projeção do cateto C. A é igual a M mais N.
certo? Esta é a primeira relação que a gente pode encontrar, né? Depois do Teorema de Pitágoras, em relação ao triângulo retângulo, é essa. Que o valor da hipotenusa é igual à soma das projeções do cateto. Qual é a outra relação que nós vamos verificar? É a seguinte. Vou fazer um retângulo colocando as medidas para que a gente possa entender melhor. Aqui é o cateto, aqui a projeção do cateto B e aqui a hipotenusa. O cateto B, a sua projeção, que é M, e a hipotenusa A. Uma das relações que a gente estudou no slide era justamente essa. Que B elevado ao quadrado seria igual ao produto da sua projeção com a hipotenusa. B elevado ao quadrado é igual ao produto da projeção do cateto B e a hipotenusa do triângulo. Da mesma forma, nós temos a outra relação que diz que C também elevado ao quadrado é igual ao produto da sua projeção e a hipotenusa. C, cateto, N, projeção de C e a hipotenusa. Essas são as relações, né, métricas no triângulo retângulo. Temos outra relação. Temos a seguinte relação. Bem, tirei as outras medidas e vou colocar este círculo aqui para destacar as 3 medidas internas do triângulo que foi colocado: a altura e as 2 projeções do cateto. Aqui nós também temos uma relação que também foi trabalhada. Esta relação trabalha com a altura e as 2 projeções. E ela diz o seguinte, que a altura elevada ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Então, ó, nós temos essa relação, que h elevado ao quadrado é igual a m vezes n. Além desta, nós temos uma outra. A outra relação diz o seguinte. A outra relação é a seguinte. Eu vou colocar também um retângulo aqui, ó, com as medidas de B e C. E um outro retângulo aqui com as medidas de H e de A. Observa aí que a gente formou uma letrinha T. E a outra relação que foi trabalhada no nosso slide, né, com semelhanças de triângulo, ela trabalhava justamente isso. Ela dizia que o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da altura deste triângulo e a hipotenusa desse triângulo. É justamente isso que está dizendo. Que A vezes H é igual a B vezes C. B vezes C. Ou B vezes C é igual a H vezes A.
Esta é outra relação do métrica no triângulo retângulo. Vamos agora fazer uma revisão rápida. Esta é uma, fazemos a letra T. A outra foi justamente trabalhando a altura do triângulo e as projeções. E a gente disse que h ao quadrado é igual a m vezes n. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Uma outra foi justamente que a gente formou um V. E ele dizia que b elevado ao quadrado é igual à projeção do cateto B e a hipotenusa. A mesma coisa aqui, o cateto C elevado ao quadrado é igual ao produto de quem? De n vezes A. N vezes A. Então, aí nós temos, além destas, nós temos que A é igual a M mais N e findando com o teorema de Pitágoras que diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A elevado ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí estão todas as relações métricas no triângulo retângulo.